Bom, então, boa noite a todos e todas, é, todos que já estão presentes, né? Muito obrigada pela presença. Sejam todos e todas muito bem-vindas, bem-vindos. Nós estamos hoje na nossa quinta reunião de estudos do livro A Origem Africana da Civilização, de Cheikh Anta Diop. É, Quem vai fazer a exposição hoje é a professora Deusuída Carneiro de Miranda. Eu peço a ela que depois se apresente. Quem vai fazer a mediação, professor Aldo dos Santos. Peço a ele também que se apresente, né? E já passo a palavra para o professor Aldo, então, para ele dar início, e depois, em sequência, a professora Deusuída. Ok, obrigado, Neuza. Boa noite, professores. Boa noite, professoras. Mais uma atividade aqui do Núcleo Africanista, uma, uma atividade extremamente importante. E hoje nós temos a professora Deusuíta, que vai fazer a exposição. Tenho a impressão que é mais ou menos na média de 20 a 30 minutos de exposição. E após a exposição da professora, nós vamos abrir a palavra para que haja manifestação dos presentes, fazendo algum tipo de comentário, fazendo pergunta ou considerando sobre a exposição da professora. Tá bom? Então, boa atividade para todos nós. Professor Deusuíta, é contigo. Muito obrigada, professor Aldo, professora Neuza, e a todos os que estão aqui presentes, nos acompanhando. Eu sou Deusuíta Miranda, eu estou aqui em Belém do Pará, norte do Brasil, na região quente e úmida. E eu acredito que no CADES que a Neuza fez, já está uma rápida apresentação minha da minha formação, mas eu sou formada em filosofia, aqui pela Universidade Estadual do Pará, UFPA. Tenho especialização em Sistema de Gestão Educacionais pela PUC Minas. Eu também tenho especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Estadual aqui do Pará. Sou professora já em fase de aposentadoria da Rede Estadual do Ensino Médio e estou hoje aqui para tratar do quarto capítulo, colocar aqui, de quarto capítulo do livro do Dr. Cheikh Anta Diop. Estamos tratando sobre o poder, como pode a civilização egípcia ter se originado no Delta. Este que é o subtema do livro, aqui coube a mim fazer este encontro, esta conversa, e já posso adiantar que vai ser mais uma conversa no sentido de que esse texto ele é um pouco histórico, ele é mais assim informativo, introdutório praticamente, e o que eu posso contribuir foi a leitura que eu fiz, como ficou combinado aqui nos nossos encontros, é uma leitura em grupo que nós estamos fazendo, e assim nós vamos comentando e aumentando os nossos conhecimentos. Aqui está o subtítulo, e eu vou passando aqui, eu gosto de trabalhar com slide, porque assim, eu consigo. Teria que passar aqui, né? Vamos ver aqui. Isso, vamos ver se vai. Aí eu vou sempre perguntar aí, Neuza, está tudo bem? Está aparecendo? Sim, Eu tirei esse negócio. Está aparecendo, Neuza, aí, querida?
Desculpa, Oi, Neuza. eu desliguei meu microfone. Está aparecendo sim, Abriu? Deusita. Ok, então vamos continuar. Bem, então, essa é uma viagem maravilhosa, é uma viagem muito interessante para todos nós, porque nós vamos, nesse momento, nos reportar para o Egito, né? Lá para a civilização egípcia antiga, e também nós vamos praticamente percorrer, aí fazer um percurso sobre o delta, como está logo aqui no primeiro momento, para explicar o assentamento e civilização do Egito. Especialistas invocam 4 hipóteses. Então, os textos que eu estou colocando no slide, que facilita para que todos, se não estejam com o texto na mão, mas aí já vai acompanhando aqui os slides. E aí, dentro dessas 4 hipóteses, o próprio autor ele menciona uma básica, que ele chama de uma original local. Ou seja, o autor nos apresenta aqui uma informação mais fundamentada e mais resumida sobre essas 4 hipóteses. O que ele apresenta nesta primeira hipótese? Ele vai nos apresentar a questão do Alto ou Baixo Egito, né? São esses 2 termos. Tratar do Alto e do Baixo ou do Baixo Egito é todo praticamente o conteúdo desse capítulo. E ele diz que, no caso do Baixo Egito, seria uma questão do que é agora chamada de preponderância do delta. Logo, o delta, nós vamos nos referir ao Nilo. É uma leitura longe, bem longe, mas que nós fizemos, nem que seja pouco, mas ao longo da nossa formação. Trata-se do Egito, do rio Nilo e do delta. Sheikh Diop, ele faz as seguintes observações. Primeiramente, ele faz uma questão bem interessante, que é uma questão inicial. Por que um egiptólogo se esforça tanto para provar a preponderância do delta? Ele está se referindo aqui nesse capítulo que a questão principal é saber se o Egito, se ele surgiu, se a civilização egípcia, se ela surgiu no Alto ou no Baixo Egito. Então, essa aqui é a questão principal. E ele vem falar, o delta como uma preponderância, né, seria o quê? Praticamente o estuário do rio, né, o Nilo, o delta, e vamos... Essa mais uma aqui, a terceira. Nesse segundo slide, praticamente, eu vou sempre mencionando, para ficar mais claro para todos, quando o autor está falando, quando ele está se referindo a um outro autor. Então, este ponto de vista, que é geralmente o de que todos aqueles que colocam a civilização egípcia fora do Egito, seja na Ásia ou na Europa, é compartilhado por Alexandre Moretz. Bom, ele está falando de um historiador, com cidadania francesa. Eu deixei para fazer uma apresentação dele um pouquinho mais adiante, mas nós estamos nos referindo a Alexandre Moretz, a um historiador. Esse historiador, segundo o Sheikh Diop, ele diz que favorece aparentemente uma origem local, porém branca. Ele vai se referir a Moretz como, em alguns momentos, como alguém que não está apresentando, não está afirmando com coerência a história do Egito. Então, vamos ver aqui, continuando esse segundo momento que ele está falando sobre o Alexandre Moretz, nós vamos para um terceiro momento, que no caso são 3 momentos rápidos. Para o último momento, segundo o próprio Sheikh, a ideia parece lógica, né? Em certa medida, em sua ânsia por uma explicação razoável.
Esta é uma afirmação adicionada a outra igualmente desprovida de fundamento histórico. Então, Sheik já está aqui informando que o historiador, ele, em alguns momentos, ele vai falar dessa civilização egípcia, ele vai apresentar algumas informações, mas ela é desprovida de fundamento histórico. Mais à frente, na verdade, diz Sheik, se os pioneiros da civilização vierem do exterior, ou seja, praticamente fora da civilização egípcia, vierem do exterior, e se eles forem obrigados pela geografia a atravessar o delta, praticamente o leito do rio, é lógico supor que o delta foi civilizado antes do Alto Egito e que a civilização irradiou a partir dela. Qual é a questão inicial que, praticamente, Sheik já nos deixa aqui bem orientado? Precisa se saber se a civilização egípcia, ela se originou no Alto ou no Baixo Egito. E ele diz, se os apoiadores de uma origem externa, fora de quê? Fora da civilização egípcia, ou fora desses conhecimentos, se eles tivessem sido capazes de demonstrar a reivindicação prévia do delta, com a ajuda de argumentos válidos, a sua tese teria fornecido uma aparência de veracidade para as noções contraditórias, que está aqui tentando justificar essa situação, esta fala, do que nós vamos ouvir logo mais do Moretti, sobre a origem da civilização egípcia. Deixa eu tentar passar aqui, vou puxando aqui um pouquinho. Aí eu aproveitei para colocar aqui um mapa para a gente aqui ter uma visualização. Olha só, aqui em cima, estou usando aqui o mouse, eu não sei se o mouse está dando para visualizar, mas aí dá para... Aqui em cima tem o mar Mediterrâneo. Aí vem delta do Nilo, como se estivesse de cima para baixo. Tem o Mar Vermelho, aqui praticamente é o mapa atual, tem a Arábia Saudita, lado direito, tem o Iraque, enfim. Então, toda essa parte aqui, essa parte do delta aqui, vai ser bastante comentada, e que ele está se referindo como praticamente o Baixo Egito. Tem um outro mapa aqui, eu coloquei mais um para facilitar a nossa visão. Aqui, olha, aqui tem o Baixo Egito, próximo do Mar Vermelho, o Egito Antigo, esse é um mapa bem interessante, e mais embaixo tem o Alto Egito, como se fosse um pouco contraditório, o baixo ficar no alto e o alto ficar no baixo, mas assim, aí dá para a gente ter essa ideia, eles vão praticamente mencionar, é claro que não dá para mencionar tudo na aula, a importância do Rio Nilo para toda essa região. E até porque a importância do Baixo Egito aqui como um local de origem aqui, que está a questão? Surgiu daqui? Quem habitou? Quem foram os primeiros? Vamos ver mais alguma informação sobre aqui. Então, aqui nós temos os dois mapas e vamos continuar aqui. Na realidade, diz o Sheik, é impossível não só para demonstrar aquela teoria, mas mesmo para encontrar registros históricos válidos para apoiá-la. Nenhum documento sugere aquela prioridade. Ele já está se referindo ao surgimento da civilização egípcia no Baixo Egito. Está dizendo que não foi constatado de forma segura nenhum documento que sugere aquela prioridade de que a civilização egípcia tenha nascido no Baixo Egito. Então, aqui nós vamos ver uma fala sobre no Alto Egito. Eu faço destaque com vermelho, com algumas cores para chamar a atenção. Segundo aqui as informações,
desde o Paleolítico até o presente, né, que provas materiais têm sido encontradas para atestar as sucessivas fases da civilização. Nós temos aqui alguns autores, e eles já começam a dizer que tem provas que fundamentam esta civilização a partir do Baixo Egito ou não. Então, existem várias informações sobre esse surgimento. E nós temos a de hoje, temos mais aqui. Entre 39, aqui nós temos umas siglas aqui que não é muito familiar, mas dá para ver aqui. Nesse período, uma civilização geziana, alegadamente, existiu no Baixo Egito. Eu acredito que aqui no nosso grupo, se tiver algum historiador, na hora dos nossos comentários, poderá enriquecer aqui as nossas falas, até porque eu não sou historiadora, eu sou da filosofia, sou apenas uma pessoa bastante interessada pelo conhecimento. Então, nós temos algumas regiões aqui. Geziana, que existiu no Baixo Egito. Em qualquer caso, o Baixo Egito, eventualmente, se tornou o assento de uma elevada civilização. Então, a questão é o seguinte, o Baixo Egito, ele foi povoado, ele existe no mapa, e existe também praticamente no mapa geográfico, mas aqui a questão tem afinidade definitivamente asiática, ao contrário de africanas. Esta civilização, por fim, dominou o Alto Egito também, e eles estão fazendo um comentário aqui, mas quando foi que ela dominou? Foi ela que praticamente trouxe esse início da civilização, ou esse domínio foi mais tarde, né? Essa que é a questão principal do texto. Na verdade, apenas é conhecida diretamente a partir desta última área, embora sua presença no norte possa ser inferida com confiança. Bom, aqui o autor vai falar da região sul, da região norte, mais tarde da região nordeste, mas é apenas a título de informação. E nós vamos retomar aqui para o Alto Egito, porque uma hora ele fala do Baixo Egito, outra hora do Alto Egito, que é a fim de tomarmos conhecimento desses dois espaços para podermos compreender a sua fala até no final do texto. No Alto Egito não há nenhuma ruptura drástica entre a civilização amratiana, aqui o período, e a geziana. Ele está se referindo a duas civilizações. São duas civilizações antigas. E diz praticamente o Sheikh, é universalmente aceito que os novos elementos que distinguem a nova cultura do Alto Egito na fase da pré-dinástica média são derivados do norte ou nordeste. Olha, veja bem, que é importante no nosso grupo que tenha vários estudiosos, o pessoal da geografia poderá nos auxiliar também mais tarde. Está se referindo aqui, quando nós vemos aquele mapa do Rio Nilo, praticamente lá do Delta, nós vemos a parte direita, a parte esquerda, agora está se referindo à região norte ou nordeste, do Egito Antigo. E nessas referências, ele vai dizer que é quase certo que os autores dessas inovações tinham vivido em contato com o Alto Nilo. Nós estamos falando daquelas duas, aquelas duas cidades aqui atrás, vemos aqui. Vamos retomar um pouquinho aqui da Amratiana e da Geziana. Então, naturalmente que haja contato com o Alto Egito por um tempo considerável. Temos aqui uma data desde antes desta data. Quer dizer, bem antes desta data, segundo ele, é possível que tenha havido aí um contato, uma espécie de relacionamento.
Olha, é bem interessante esse texto, porque não dá para colocar todas as informações, mas para confirmar essa espécie de contato, essa espécie de presente, eles vão falar de algumas cerâmicas, chamamos de cerâmicas, vasos decorados, e outros utensílios. Eles colocam para dizer que isso aqui é como se fosse uma presença, como se fosse uma prova, né, de que houve esse relacionamento. Então, vasos decorados têm ocasionalmente encontrado seu caminho para o Alto Egito. Né? Então, encontrando seu caminho para o Alto Egito, de onde veio esses vasos decorados? É isso que que ele está colocando. Essa civilização gesiana, dita por ser asiática, aí ele já volta, referir a onde está localizada a Ásia, nesse momento, que nesse espaço, né? Está em que região? Em que relação aí o, com o delta? Então, ela é considerada somente através de vestígios encontrados no Alto Egito. Mas ele diz que essa civilização aparece de qualquer, nem que seja vestígio, ela aparece no Alto Egito, que é paradoxal, enquanto é suposta de ter se originado no Baixo Egito. Olha que interessante. Porque vários historiadores, fazendo as suas pesquisas, dizem que algumas são do Baixo Egito. E ele está se referindo que como é que essa tem alguns vestígios, algumas informações aqui no Alto Egito, de onde ela veio, para poder fazer aqui a sua... Aí, além disso, estes vestígios são idênticos àqueles da civilização ambraciana. Ó, parece que há duas civilizações aí próximas, né? E essa ambratiana do Alto Egito, evoluídos a partir da badariana, que por sua vez resultou da tasiana. São civilizações, tá? São civilizações diversas, bem distantes, mas que ele menciona. Ainda assim, embora nenhum vestígio de civilização gesiana tenha sido encontrada, e embora seja conhecida diretamente, somente por vestígio no Alto Egito, a sua presença no norte passa a ser inferida com confiança, significando a sua presença no delta. Então, é interessante que essa civilização, ela pode ser praticamente dos pontos principais e importantes para eles, os pesquisadores, para eles localizarem, ter aí um ponto de referência sobre o surgimento da civilização egípcia no Baixo Egito e no Alto Egito. E tem essa civilização, até o momento, como um ponto de referência. Temos mais aqui, em termos mais claros, isto é equivalente a dizer: tudo que eu encontro aqui no Alto Egito vem de onde? Eu não encontro nada, ou quase nada, no Baixo Egito. Quer dizer, pouca coisa se pode afirmar entre o Alto Egito e o Baixo Egito, embora eu não possa provar isso e não tenha nenhuma esperança de vê-lo provado. E embora eu não encontre nada aqui, eu julgo que é assim. Quer dizer, quando ele diz eu julgo que é assim, eu coloquei aqui em vermelho para chamar a atenção, ele diz: esta não é a maneira de escrever a história, porque estamos falando o quê? De julgamento, não estamos falando de assertivas, né, de fundamentação. Então, esta é a fala. Deixa eu ver aqui, vamos para o próximo. Deixa eu mais aqui. Dando sequência, ele diz: é alegado que o delta é uma região úmida. Vamos descrever o delta. E preserva materiais pobremente. Ele não pode tê-los preservados tão mal
a ponto de não ter deixado nenhum sinal deles, nem mesmo as protuberâncias. Ou seja, ele, na exposição do texto, ele vem falar praticamente da situação, das condições climáticas e das condições praticamente de, da realidade material do delta, situação do meio ambiente, a situação das águas, como é que era aquela realidade que as pessoas viviam. E ele diz, tivesse o delta realmente desempenhado o papel que eles tentam, com tanto esforço, atribui a ele na história egípcia, seria possível reconhecer isso de maneira outras. Ou seja, aqui o que o autor, na pesquisa desse quarto capítulo, é tentar buscar resquícios, é tentar buscar alguma prova através do delta, desta região tão importante, né? Nem uma região, é um espaço, né? Um rio é um espaço importante para aquela região e também para aquela civilização, faz aqui esta referência ao delta. A história do Alto Egito, ou seja, história egípcia, olha só que interessante. Quando ele quer se referir à real história egípcia, ele se refere logo à história do Alto Egito. Ele não vai se referir à história do Baixo Egito. Ele deixa a história do Baixo Egito como uma segunda opção. Essa primeira aqui ele coloca como Alto Egito. Não apresenta dificuldades insuperadas, ou seja, é fácil essa história, tem mais elementos que possa comprovar. A explicação histórica não se torna impossível, exceto quando alguém contenda, alguém diverge, para, na falta de evidência histórica, atribuir ao delta um papel que ele nunca desempenhou. Então, ele diz que se houver uma divergência, uma afirmação, e praticamente de que o delta realmente foi a primeira oportunidade, foi a primeira porta da civilização egípcia, enfim, ele diz que aqui pode haver um descompasso, pode haver uma contenda, pode não haver uma uniformidade de pensamento. De acordo com o Sheikh Diop Moré, que é o historiador Alexandre, afirma, e eu coloquei as palavras aqui do próprio Alexandre, ele diz, o Moré, nós não sabemos nada sobre a história dos primeiros reis. No entanto, a tradição alega que os reis do norte tiveram uma preeminência sobre o resto do Egito no início do tempo. Os reis do norte, praticamente o Egito, o Alto Egito, os reis do norte, o Alto Egito. Nenhum texto nos permite delimitar sua área de influência. Mas a religião, é interessante a religião, dos dias posteriores indica que tal influência foi profunda. Ou seja, uma grande contribuição da religião, já que não se encontra textos escritos, históricos, que possa aqui fundamentar esta comprovação. Isso é explicado pela fertilidade excepcional do delta, capacidade de riqueza que o delta tem para possibilitar a vida de uma civilização. No entanto, assim como poderia ser feito o ajuste para o cultivo por forças e a terraplanagem. Bom, aqui ele vai descrever algumas riquezas e algumas condições que o próprio delta favorece para a sociedade, o cultivo por força de terraplanagem, e drenagem e irrigação. Este trecho de terra repetidamente renovado pelo lobo do Nilo ofereceu uma área mais ampla, um solo mais produtivo e um habitat mais favorável
para o crescimento de uma raça prolífica do que o estreito Vale do Alto Egito. Eu achei tão interessante ao fazer esta leitura aqui. Por quê? Porque, de uma forma ou de outra, a gente sempre, muito ou pouco, mas estudamos um pouco. Quando se fala do Rio Nilo, de ter uma ideia de que era uma região fertilizada pelo Rio Nilo, que ele praticamente é que é a vida daquela região, até por conta de que próximo dali existe o que? Áreas e territórios bastante secos pela própria realidade climática. Então, o Nilo, ele sempre é aqui como um salva-vida. E ele diz, habitat mais favorável para o crescimento de uma raça prolífica do que o estreito Vale do Alto Egito. Há uma diferença, né, entre o Baixo Egito e o Alto Egito, no sentido aqui dessa beleza aqui e dessa possibilidade de riqueza do rio Nilo para a sociedade. O resultado foi um precoce desenvolvimento intelectual. E ele muda, ele dizer que apesar dessa riqueza do Nilo, mas no campo intelectual não era assim tão grande, tão desenvolvido, era precoce. E prosperidade material, testados pelo fato de que os grandes deuses do delta, de dois, impuseram autoridade sobre o resto do Egito. Bom, aí eles vão mencionar os deuses, vão nominar os deuses, os vários deuses aqui, que apenas coloquei aqui para tratarmos aqui da questão da mitologia um pouquinho, tem todos eles aqui. E ele diz, a extensão do culto ao longo de todo o vale, em tempos muito antigos, indica uma correspondente influência política a partir do Deus. Ele continua falando aqui quando fala da questão aqui dos deuses, da questão da religião, é o que vai facilitar essas informações nas pesquisas dos historiadores sobre o surgimento da civilização egípcia. Segundo o Sheikh Diop, até este ponto, aí sim, o Sheikh Diop vai fazer aqui uma avaliação, vai comentar sobre Moré. Até este ponto, Moré tem concordado com Maspero, não sei, tá? Ele fez aqui uma informação, Chico. Moré afirma que, então aqui, o que ele está colocando? Dizendo que o Moré afirma que os Shensurru, né, e seus antepassados, olha que nomenclatura dessa civilização, Shensurru, e seus antepassados vieram a partir do delta, né? De acordo com Sheikh, Moré relata uma grande transformação durante a época precedente. Aqui tem Menes, que é um indivíduo, né? Precedente, Menes, uma figura marcada pelo aparecimento de ouro, cobre, e especialmente escrito. Como essa transformação é evidente apenas no Egito, né? Diz Sheikh, Moré coloca a questão. Vamos ver, então, qual é a questão aqui apresentada por Moré e informada por Sheikh, né? Por quem foi, aqui é uma questão, por quem foi o Alto Egito influenciado, se não pelo Baixo Egito? Essa é uma questão do Moré, historiador, Alexandre Moré. E aí, nessa questão, tem duas questõezinhas aqui. E cita a invenção do calendário, como provavelmente ocorrendo na área de Mênfis. Olha, é interessante que eles sempre vão falar nesse texto sobre o calendário, buscando uma relação entre o Baixo Egito com o Alto Egito. De onde surgiu o calendário? Quando surgiu? Para que servia o calendário? Tem uma discussão muito interessante sobre isso. E uma outra questão, também, que apontada por Moré, havia afirmado que os deuses egípcios, Osíris, Ísis e Horus, eram originalmente do delta. Então, eles estão querendo buscar aqui esses elementos.
os deuses. Será que eles eram do Delta? Se eles eram do Delta, então, o Delta, ele, o Baixo Egito existia. Vamos ver aqui de que forma, o que mais que fundamenta essa existência. Ao longo da antiguidade, os dias intercalados eram consagrados aos deuses, nascidos nos 5 dias adicionais, colocados no início do ano. Plutarco, né? Plutarco para nós já é um pouco mais familiarizado. Nós estudamos Plutarco na filosofia. Mas aqui, filosofia ocidental. Mas assim, ele, ao se referir sobre o calendário, ele vai se referir aqui sobre os dias. Né? Ainda nessa história, para poder confirmar que o calendário está relacionado com o Baixo Egito, até porque os dias também já estavam influenciando aqui na vida dos próprios deuses e da sociedade. E com mais algumas informações que ele coloca, que os textos egípcios e gregos concordam em chamar estes deuses Osíris e Ísis, Sete, Neftis e Horus. Né? Então, já esses deuses não eram mais só egípcios, né? Mas também já tinha relação com o quê? Com os gregos, né? Os próprios gregos. O Sheikh Diop, o que ele vai dizer aqui, o que precisamente nós precisamos saber? Somos nós ensinados pela tradição egípcia, se nós a considerarmos a partir da época mais antiga, sobre a qual se pode referir, é uma questão aqui do Diop, e ele já nos deixa aqui pronto para tentar refletir essa questão. Se nós somos ensinados pela tradição egípcia, né? Se nós a considerarmos a partir da época mais antiga ou da época mais nova, seria a questão, né? Baixo Egito, Alto Egito. Essa tradição expressa no Livro dos Mortos, cuja doutrina é anterior a qualquer história escrita do Egito. Bom, e a história? Se o Livro dos Mortos, nós até vimos numa das aulas passadas, foi logo no início, tratando desse Livro dos Mortos, também no outro livro que nós estudamos anteriormente, fala do Livro dos Mortos. É uma referência muito interessante para a história do Egito. E depois, praticamente, vamos ter aí uma relação com a questão das pirâmides. Cuja doutrina é anterior a qualquer história escrita do Egito. Esse livro ensina-nos que Ísis é uma mulher negra, olha só. Osíris, um homem negro, um Anu. Anu. Assim, nos mais antigos textos egípcios, o seu nome é acompanhado por uma designação étnica para indicar sua origem núbia. São termos novos que eu preciso me familiarizar. A núbia na origem núbia. Não sei, núbia vai dar origem àquela civilização da Níbia, não sei. De origem núbia. Isso nós temos conhecido desde Amelineal, daqui. Mais uma outra figura importante que faz parte aqui desta cadeia da origem da formação do povo egípcio. Amelineal nos informa ainda que nenhum texto egípcio lista Osíris e Ísis como tendo nascido no Delta. Consequentemente, quando Moré afirma isso. Então, já há aqui uma discordância sobre esses dois deuses, se realmente eles estão presentes na história, né? No histórico que refere ao Egito. E o que é interessante também, vou puxar aqui, isso eu passei muito aqui. Aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui diz: ele não faz a partir de qualquer documento. Né? Quer dizer, não tem um documento, né, que realmente afirma, que justifica. Nós podemos ainda adicionar que a lenda aponta o nascimento
de Osíris e Ísis no Alto Egito. Osíris nasceu em Tebas e Ísis em Dendera. A lenda também coloca na Núbia o primeiro local de luta entre 7 horas. São várias informações que eu coloquei no slide, só para a gente ir tentando seguir aqui o nosso pensamento lógico, já que é uma conversa assim mais fundamentada, para facilitar. De acordo com Sheikh Diop, a Menelau pergunta por que tem as cidades do Alto Egito reivindicado a parcela mais significativa do corpo de Osíris? Por que o Alto Egito está querendo o corpo de Osíris? Se ela nasceu no Delta, se ela reinou no Delta, se morreu no Delta, tem sido o Deus local. No Delta, tem sido o Deus local. Aí, aqui há uma dúvida, né? Por que o Alto Egito ele reivindica se ela não é de lá, se ela é do Baixo Egito? Se ela reinou no Delta, morreu no Delta, tem sido o Deus local de um minúsculo distrito no Delta, ou seja, ela é considerada uma deusa daquela região, daquele povo, daquela... Eu não vejo nenhuma razão para isso. Então, aí, assim, ao contrário da afirmação de Moré, que ele estava fazendo a afirmação, diz o Sheik praticamente, a tradição egípcia autêntica, tão velha quanto os tempos registrados, né? E escrita nos textos das pirâmides, o livro dos mortos, ensina-nos em termos inequívocos que as divindades egípcias pertenciam à raça preta, nasceram nos... Então, olha só aqui, o Sheik já está dando aqui a sua contribuição, apresentando aqui, já falando da questão da raça preta, e qual é praticamente a origem dela, e quem está dando essa fundamentação é o livro dos mortos, né? E para facilitar mais esse esclarecimento entre uma ou outra região, além disso, diz Sheik, o mito de Osíris e Ísis aponta um traço cultural característico da África preta. O culto dos ancestrais, a fundação da vida religiosa negra e da vida religiosa egípcia, assim como relata a Melineal. Olha só, quando se refere ao Baixo Egito e ao Alto Egito, eles vão falar de uma raça branca e de uma raça negra. Essa que é a diferença. Em alguns momentos eles relacionam. Será que o Baixo Egito ele foi habitado por uma raça branca? E o Alto Egito agora estamos vendo aqui que justificado aqui como uma raça preta. Hoje nós chamamos de etnia, não é? Mas o conceito de raça já foi praticamente modificado, uma etnia preta, etnia branca, indígena. A explicação de... Aí nós temos aqui um outro... aqui tem mais isso. Sheik Diop diz que comentários semelhantes poderiam ser feitos sobre o argumento de o Egito foi civilizado por invasores de nós. Em egípcio, o oeste foi designado pela direita e o leste pela esquerda. Aqui que eu digo que já cabe um geógrafo, para depois nos auxiliar nesta lei, né? Então, ele está fazendo um comentário aqui, né? Poderia ser feito sobre o argumento. O Egito foi civilizado por invasores de nós. Quem foi que civilizou? A explicação aqui nós temos um outro historiador, de um outro intelectual aqui, a explicação de Eduardo Nabil é ainda mais edificante, segundo o próprio Diop, de que país vieram os conquistadores? Essa aqui é a questão. Parece-me que, sem dúvida, eles vieram a partir do sul ou do norte, né? Quer dizer, sempre uma suposição. Até aqui, nós não temos certeza e nem fundamentação de onde vier. Aí tem aqui umas informações. Assim, a introdução do trabalho do metal está ligado com a conquista da lenda. Esta lenda, eu deixei aqui para facilitar aqui nosso entendimento, esta lenda que deve
pertencer a uma tradição antiga. Parece merecer atenção. Ela concorda completamente com o que os historiadores gregos disseram-nos, né? A saber, que o Egito era uma colônia da Etiópia. Assim, os egípcios, ao menos aqueles, já um pouquinho aqui, ao menos aqueles assim os egípcios, ao menos aqueles que se tornaram os egípcios faraônicos. Olha só, já vamos falar dos faraós. Então, de onde veio os faraós? Segundo aqui a concordância dos historiadores gregos, né, que eles dizem que o Egito era uma colônia da Etiópia. Mas aí, assim os egípcios, ao menos aqueles que se tornaram os egípcios faraônicos. Mas vamos ver de que forma mais aqui. Aqui. Provavelmente seguiram o curso do Grande Rio. Qual é o curso do Grande Rio? Do Baixo Egito para o Alto Egito. Provavelmente seguiram o curso do Grande Rio. Isto é confirmado por algumas características de sua religião ou costumes. Os egípcios têm a sua postura por olhar na direção do sul. O oeste está à direita, o leste ao lado esquerdo. Quer dizer, praticamente, até as atitudes, até o olhar, até os comportamentos, eles tentam fazer esse levantamento para ver se consegue adquirir fundamentação para essa resposta. A palavra rei, primeiramente, significa rei do Alto Egito. O Deus deles nos mostra o caminho, eles seguem. Mostra o caminho a eles seguirem. A divindade que anda diante deles tem a forma de um chacal, um cão. Essa é uma ironia. Esse é o Deus ou aquele que ele mostra o caminho. Isso aqui já é uma questão de mitologia, de mitos. Então, aí eu coloquei mais uma última análise aqui dessa fala, para combater as tentativas de apresentar o Delta como uma região mais favorável que o Alto Egito para o florescimento de uma civilização. É importante responder com o que é realmente conhecido sobre o Delta. Aqui é o Diócrito, que é preciso conhecer. Né? Para responder essa questão, é preciso realmente conhecer a história do Delta, o que está atrás, o que faz com que essa civilização, o que fez com que ela foi. Senão não dá para acontecer só. Sem exagerar, podemos ir mais longe e afirmar que o Delta como tal não existia, mesmo na época de Mênies. Aqui Mênies, aqui é preciso saber o período todo, porque não dá tempo para fazer toda uma pesquisa, significa que ele está se referindo a um período antigo também, dessas pessoas, dessas significados, uma vez que Mênies estava na borda do mar. A religião do Baixo Egito era, naquele tempo, completamente a região, desculpa, era insalubre, quase inabitável. Ele havia falado aqui da questão da riqueza, ou também da falta de possibilidade de, com a insalubridade da água, a falta de possibilidade para a vida. Alguém ficaria atolado na lama após as obras públicas iniciadas por Mênies, ele tornou-se menos insalubre. Ou seja, houve aqui uma mudança da falta de salubridade da insalubridade para a salubridade. Aqui, quando houve o que aquilo? Uma melhoria, um desenvolvimento em obras públicas aqui nessa região. Tá se vendo? Coloquei vermelho. Quanto ao Delta Ocidental, pode-se perguntar como ele era antes de Mênies. Pois sabemos que o curso do rio não era o mesmo como é hoje, e que o primeiro faraó lhe deu a presente direção por ter barragens construídas e a terra preenchida. Aqui é mais uma questão de informação. Capital do primeiro rei egípcio foi no sul, em
Tebas e Mênfis foi fundada, acima de tudo, para fins militares. Já se referindo aqui já à questão militar, questão política, para falar, esclarecer mais sobre essa região e o que ela tinha. E aqui nós temos aqui, voltei um pouquinho, ele diz, para fins militares, era um lugar fortificado na junção das rotas de filtrações para pastores asiáticos. Ele vem mencionar aqui a questão dos asiáticos do leste e nômades do oeste, aos quais os egípcios chamaram de Rebou ou Lebou. Daí o nome líbios, 18ª dinastia. A Líbia aparece aqui já, aqui nesse momento. Mais uma vez, esses bárbaros tentaram penetrar o Egito pela força, atraídos por sua riqueza, os confrontos entre civilizações, mas quase todas as vezes eles foram derrotados e empurrados de volta através da fronteira após intensos combates. Então, ao falar de asiático, eles estão se referindo aqui ao Egito Antigo, ao Baixo Egito, que seria aqui nessa entrada aqui, do Rio Nilo. Eles chamam de, o nome, no Delta. E vamos avançar, que o tempo já está indo. Mas aqui um pouquinho. Mesmo quando, aqui é interessante, eu coloquei assim, aqui, ó. Assim, para todos os egípcios, sem exceção, a região sagrada por excelência era a Tebaida, no Alto Egito. Sempre quando eles querem se referir assim à importância dos egípcios, a importância da civilização egípcia, eles vão para o Alto Egito e nunca para o Baixo. Assim teria sido sacrilégio por parte dos egípcios, se a sua civilização e tradição religiosa tivesse nascido no Delta, olha, como eles menosprezam, e como eles não. Neste caso, as sagradas cidades, túmulos ancestrais principais locais de adoração e romarias, teriam sido localizados no Delta, o que não foi, Estes exemplos devem ser suficientes para desencorajar o apoio de qualquer forma para a primazia da suposta civilização dela. Aqui é o Sheikh Diop, ele é muito forte, ele faz uma observação sobre os historiadores, mas ele faz da sua posição. Mesmo quando o faraó morria, em Mênfis, no Baixo Egito, eles tomavam o trabalho de transportar o cadáver para o Alto Egito. Olha, ficou bem mais claro nessa leitura. Ou seja, leva e coloca em lugar mais sagrado. E, só tomar uma águazinha aqui, estou falando bastante. Alto Egito e enterrá-los nas cidades sagradas de Tebas, Abidos, Tebas, Karnak. Nestas cidades do Alto Egito, os faraós tinham suas tumbas. Essas cidades aqui, Abidos, Tebas, Karnak. Ao lado daquelas dos ancestrais. Para lá eles sempre enviavam ofertas, mesmo se eles exigissem. Então fica mais claro para nós, quando se fala que praticamente as pirâmides, elas duram milênios até hoje elas existem, porque elas estão na região mais alta, Alto Egito, e não praticamente no delta do Nilo, não teria como elas serem cultivadas e permanecer até o momento. Assim, para todos os egípcios. Assim diz Diop, sem exceção, a região sagrada por excelência era Tebaida, no Alto Egito. Isso Tebaida, Isso no Alto Egito. Isso teria sido sacrilégio por parte dos egípcios se a sua civilização e tradição religiosa tivesse nascido no Delta. Chama de sacrilégio, eles não aceitam. Neste caso, as sagradas cidades, túmulos e ancestrais, e locais de adoração e romarias teriam se localizado no Delta. Eu acho que eu repeti aqui esta redação. Estes exemplos, segundo Diop, devem ser suficientes para desencorajar o apoio de qualquer forma para a primazia e suposta civilização de Delta. Pelas confissão dos próprios líbios, se quisermos acreditar nos textos egípcios, eles nunca obtiveram uma vitória desde o início dos tempos, desde os dias de Deus Ra.
nenhum fato, nenhuma evidência, nenhum texto veio à luz para refutar esta afirmação. Né? Então, estamos encontrando aqui, segundo Joe, fazendo um esclarecimento bem mais claro sobre todo essa história. Praticamente isso aqui, nós estamos no finalzinho, já terminei praticamente. Então, é só reformando aqui, já estou no último slide pela confirmação dos pontos. Já estamos no final. Então, aqui, finalizando essa exposição, eu agradeço a todos os presentes, espero poder ter contribuído, né, sobre a origem da civilização egípcia, com esse resumo, com esta fala, com essa leitura muito rápida, porque o nosso tempo aqui é um punhado filosófico, e muito obrigada, e eu agradeço a todos pela presença. Ok, obrigado, professora Deozuíta. Na verdade, nós vamos passar agora de imediato para as eventuais perguntas, considerandos ou complementos por parte dos colegas que estão participando. Estão abertas a palavra, está aberta a palavra. 3 minutos, um pouco rigoroso, porque nós temos problemas de tempo para poder permitir que o maior número de pessoas possam participar. Quem se habilita para participar? Tem alguma pergunta? Algum considerando? Algum complemento? Algum esclarecimento? Nazito? Boa noite, professora Deozuíta. Boa noite, Aldo. Boa noite, Neuza, Preto, Abel. Boa noite. Gente, Deozuíta, o texto não é... o texto é profundo, né? O texto é belo, né? O texto é interessantíssimo, né? Aliás, todos os textos, né, que nós estamos trazendo para esta live, né, para esta conversa, para esta exposição, todos eles são, assim, todos eles têm uma pertinência enorme. Mas, bom, para não me demorar muito nos elogios, né, ao texto do Diop, né, do nosso querido Cheikh Anta Diop, poxa, assim, nós poderíamos destacar vários elementos, vários trechos, né, desse texto enorme, né, um texto enorme, mas que ele tinha que ser enorme mesmo, né, para o Diop, como ele o fez com muito heroísmo, eu diria, né, com muito heroísmo. Ele apresentou provas sobre o que você acabou de falar, Deozuíta, acerca da origem negra, né, dos egípcios, não é? No Delta ou no Alto Egito, não é? E aí, obviamente, né, que ele colocou, como você aí apresentou nesses slides, as falas, as colocações divergentes, não é? Como foi a do Moret, por exemplo, não é? De que a origem, né, assim, da civilização, a origem dos egípcios negros, não é? teria sido o Delta, né? E o Delta que fica onde? E essa origem teria sido branca, não é? A questão é esta, né? Que eles querem dizer que a origem do Egito foi branca, é branca, não é? Vindo de onde? Teria vindo da Ásia, teria vindo da Europa, porque fica ali no Delta, como você bem nos apresentou ali o mapa antigo do Antigo Egito, né? O Delta que fica ali no Mediterrâneo, e, claro, aquela população recebeu muitas influências, né, da Europa, isso depois, não é? Depois
de várias dinastias, né? Por que não dizer das 30 dinastias? Enfim, mas aí o Diop, né, conforme você nos apresentou, o Diop conseguiu provar. O interessante, né, é que nós percebemos que ele nos traz textos, ele cita, né, os historiadores, os egiptólogos, ele os cita, né, textualmente, e cada texto grande deles, para ele dizer, né, que, olha, eles disseram isso, e mais, a verdade Tá com um probleminha aí. é que não é bem assim. Para concluir eu vou dizer o seguinte, ouvindo? Tá me ouvindo agora? Agora sim, mas deu uma pequena... pode falar. Ok, então, continuando. Eu vou pedir para a Deusuíta comentar isso que eu vou falar agora. Na minha humilde opinião, Deusuíta, o Diop dá uma lição de moral em egiptólogos pró-ocidentais. Ele dá uma lição de moral. Como? Logo na primeira, segunda página do texto, não é? Claro que você citou, o Diop coloca aqui algumas contradições, encontradas, né, na civilização que você também falou, gezeana, né, dita por ser asiática. Na verdade, essas civilizações, né, que ele cita, né, faz citações aqui no texto, né, logo na primeira e segunda página do livro, ele cita como pertencente, na verdade, né, como sendo pertencentes ao período protodinástico, né, ao período protodinástico, que é um período que antecedeu as dinastias. E ele apresenta, além daqui, ele apresenta provas, né, posteriores, né, a gente viu como ele falou da invenção dos calendários, né, que quiseram dizer que teria sido no Delta, e não foi no Delta, de acordo com a pesquisa de Diop, né, isso ocorreu mesmo no Alto Egito, mas quando, por exemplo, ele diz aqui, ó, só para concluir, ele fazendo uma citação, né, uma citação, né, de deixa eu ver aqui se eu não encontro aqui o nome do sujeito, né, mas ele diz o seguinte, né, ele diz assim: tudo que eu encontro, citando, tudo que eu encontro, aliás, é um reforço, né? Tudo que eu encontro aqui no Alto Egito vem de onde eu não encontro nada ou quase nada. Lá teria sido do Baixo Egito. Embora eu não possa provar isso e não tenha nenhuma esperança de vê-lo provado, e embora eu não encontre nada aqui, eu julgo que é assim. E você citou essa parte do texto, Denzuíta. Ele diz o seguinte, que não é dessa forma que se escreve a história. Não é por isso que eu disse há pouco, que ele dá uma lição de moral nos egiptólogos pró-ocidente, não é? Que descaracterizam, não é? Que dizem coisas sem evidência, né? Que não demonstram não demonstram documentos históricos, não apresentam documentos históricos para dizer o que dizem, não sobre a civilização egípcia. É isso. Obrigado, professor Ranzito. Mais alguém? Mais algum outro colega ou queira fazer uma palavra? Professor, professora, ou quem está participando aqui conosco? Aberta a palavra.
Deus vai dar um informe da lista de presença, não é isso, Deus? Peço desculpa, pessoal, eu fui colocar a lista de presença, acabei colocando o link da reunião. Mas eu já coloquei lá a lista de presença, tá bom? E lembrando que é importante assinar com o nome completo, tá bom? Porque nós vamos fazer os certificados a partir da lista de presença. Então, eu preciso do nome completo das pessoas e para não ter problema depois, né? Ter que refazer o certificado. É isso, obrigada. Legal. Mais alguém? Bom, pelo que eu estou observando, né, foi feito esse complemento do Nazito, mas também ele deixou uma pergunta para a professora Deusuíta. Então vamos fazer assim, vamos voltar então para a professora, para que ela possa agora, professora, no máximo uns 7 a 10 minutos, com suas considerações finais, para nós concluirmos, porque já estamos com o tempo também um pouco avançado aqui, tá bom? Então, eu devolvo para ti a palavra para a gente avançar. Obrigada. Só lembrando que depois eu tenho um recadinho, tá bom? Tá. O Abel, você quer fazer pergunta? Eu quero sim, ó. Então, vamos lá, para a gente já passar para a professora. Tá. Na verdade, é mais um comentário do que uma pergunta. Aí, se a Deusuíta quiser comentar, é que o Sheikh Anta Diop, ele faz questão de ressaltar aqui, né, depois do texto do Moretti, ele fala assim, né? Quando se encontram ideias tão importantes e até de certa gravidade, escritas por uma tal autoridade, tem-se razões para acreditar que elas se fundamentam em documentos probatórios. Ora, não é o que acontece quando se consideram essas afirmações em seu conjunto. Não sei se deu para entender, né? Então, o Sheikh está dizendo o seguinte: quando você pega os textos assim do Moretti, do jeito que ele escreve, então, primeiro falando lá sobre o calendário, né, que o calendário foi feito em Mênfis e que, portanto, isso é uma prova de que a civilização surgiu no Baixo Egito e foi para o norte, para o Alto Egito. E ele vai criando uma série de argumentos, fala também sobre os deuses, né, que a Deusuíta já falou, então, que Osíris, Ísis e Horus são todos do Baixo Egito. Então, quando ele vai falando assim, quando ele termina, dá a impressão de que os argumentos dele são verdadeiros. Na verdade, o que a gente estava precisando fazer, viu, Aldo, e colegas em geral, é revisar muito do que tem esses livros de história aí, que foram baseados em tudo, em essas imaginações, né? Melhor dizendo, em todas essas deturpações. Inclusive, depois nós vamos ver melhor, né? A questão, sempre, quando eu ia estudar e trabalhar história, sempre tinha lá, alô? Estamos ouvindo. Sempre quando eu ia trabalhar a questão da história ali no Oriente Médio e tal, a origem da civilização, sempre apareciam os sumérios. Sempre apareceu. Sumérios tal, primeiro os sumérios, depois os egípcios. Aí nós vamos ver que, na verdade, a gente vai perceber aqui que o que está dizendo que não. Sempre foi o Egito antes de tudo isso aí. Então, preciso ter uma certa atenção para a gente futuramente mudar esses livros didáticos, porque é com esse livro didático que a gente aprendeu essas besteiras. E tem essa certa questão, né, de que os sumérios vêm, eles colocam sempre o sumério que é para quebrar a posição do Egito como um primeiro centro civilizador do mundo, sabe? Então não, porque não sei o quê.
Então, isso aqui o Sheik deixa bastante claro, né? Só para falar um pouquinho, se a Deusita quiser comentar, fica à vontade, Deusita. Ok. Eu faço aqui uma observação, não sei por que a minha câmera, eu não estou visualizando vocês. Ela está... eu estou vendo vocês, eu não estou me vendo nela, mas tudo bem. Aldo, o seu microfone está desligado, Aldo. Pois Tá vendo só? eu, Tá vendo só? Professora, só um minutinho, por favor. Temos ainda mais uma participação do Jaime. Aí depois na hora que nós estávamos encerrando, apareceram mais duas pessoas inscritas, então vamos aproveitar já, tá bom? Jaime, pois não. vamos. Ok. Oi, boa noite a todos e todas. Parabéns pela exposição da professora. E dizer que é sempre um privilégio, muito bom estar aqui aprendendo com vocês aqui. Eu levantei a mão um pouquinho mais tarde, depois da palavra do professor Abel. Eu, como advogado e uma pessoa que estudou o que se tem hoje como a ciência jurídica, né? A composição, todo o arcabouço jurídico, tudo aquilo que veio. Eu só queria ressaltar as consequências que a gente tem de uma história mal contada. Como o professor Abel mesmo falou aí, você vê, a gente passa anos e anos, professor Abel, estudando dentro daquilo que a gente veio, né, do Império Romano, porque nosso direito aqui, ele vem do direito romano, vem do Império Romano, onde se formou ali, né, as codificações e etc. e tal. Né? Um pouco diferente ali da Inglaterra, que é o anglo-saxão, né? Mas tem ali as mesmas raízes. Mas só para destacar, o professor Abel, como você mesmo disse, e eu não sei se é válido, a gente passa uma vida inteira estudando e defendendo isso, só que todo o arcabouço jurídico que a gente estuda vem aí dessas questões históricas, e a gente estuda, às vezes, tudo errado, né? Então, era só para destacar isso, como a gente ajustar isso para os valores humanos, para que a gente realmente tenha igualdade, né? Era isso daí. Obrigado, viu? Obrigado, Jaime, nosso advogado aqui, militante das causas sociais, que bom estar presente. Professor, agora é contigo, professor Deusita. Ok, estou de volta aqui. Isso, estamos ouvindo. Eu me sinto assim muito feliz de estar aqui também estudando com o grupo, porque nós temos um mundo de conhecimento, de informações na história da humanidade, e isso nos engrandece, nos traz mais conhecimentos. Sobre a fala de Nazito, vejo uma exposição bem interessante, contribuiu bastante. Mas, na verdade, assim, Nazito, pela leitura que eu fiz, eu gosto de trabalhar assim com resumos, é uma prática que eu adquiri durante longos tempos, porque assim a gente ganha mais informações, mais riqueza. Mas o Sheik Diop, ele realmente, ele deu aqui de forma bem prática, bem equilibrada. Fez eu diria, nos trouxe para uma reflexão e também sobre a questão dos egiptólogos, que você colocou aqui, ocidentais, para poder dizer a eles que é preciso que a pesquisa ela realmente seja uma pesquisa fundamentada. Essa não é uma forma de fazer história na questão apenas do eu acho ou do eu penso, porque não traz conhecimentos valiosos para a humanidade. Então, nesse pequeno texto, nesses pequenos momentos e parágrafos que eu coloquei, que eu vi, deu assim para dar uma clareza de uma forma bem mais prática sobre o longo texto, porque essas obras que nós estamos lendo, elas são longas para um pingado filosófico, né?
Nós precisaríamos de mais tempo, a gente precisa. Mas, com esse resumo que eu pude ler, pude expor aqui para todos, eu achei que facilitou a nossa compreensão de uma forma rápida. E eu também concordo com você, Nazito, de que esse exemplo aqui, que nós vemos, Shakespeare, para poder chamar a atenção desses estudiosos, principalmente esses egiptólogos, serve também para outras áreas, para outros conhecimentos, né? Da nossa vida, na sociedade, né? O que nós afirmamos, o que nós passamos, o que nós estudamos, o que a sociedade espera de nós também, dentro a partir de cada conhecimento que nós temos para contribuir, que nós nos formamos e que nós nos disponibilizamos para a sociedade. Então, eu ficaria aqui, teria muito para comentar sobre a sua fala, Ana Vitor, mas eu concordo com você nesse sentido e acho que é uma parte muito importante estar praticamente vigilante com a questão da pesquisa. O Abel, ele praticamente falou uma coisa bem interessante sobre revisar os livros didáticos. Abel, eu acredito que essa é uma das tarefas, como diria o Aldo, política no nosso país, né? Política, porque é uma questão de forças públicas, revisar os livros didáticos. Eu também concordo, desde a fala passada que eu fiz de uma das palestras, que é preciso trazer algumas civilizações antigas para o estudo atual, para a nossa sociedade, né, inclusive para o Enem, para que nós possamos dar conta da história da humanidade. E, inclusive, Abel, essa história dos sumérios, eu nunca entendi direito, porque eu nunca tive a oportunidade para saber sumérios, os egípcios, né? De onde eles vêm? Né? Tem a história da Mesopotâmia também, considerada uma das primeiras sociedades mais antigas, toda essa coisa. Então, vale a pena também nós podermos ampliar os nossos conhecimentos, somente com os historiadores geógrafos, não dá para trabalhar sem esses profissionais, estão mais no livro desse que nós estamos estudando, para aumentar, para ampliar. Eu que poderia dizer isso, eu não tenho maiores estudos sobre os sumérios, não. E os egípcios estão entrando em contato agora com vocês. Mas eu quero dizer que, Abel, eu me senti assim, muito feliz na leitura desse livro, e muitas coisas eu realmente não sabia. Nem eu não lembrava, eu não sabia. E praticamente, falando aqui do Jaime, na sua área, que é a área de direito, um pouquinho mais distante, né, da nossa área da filosofia, mas o que nós podemos, você falou em cobrar, né, acabamos de estudar tudo errado, mas assim, não é bem, na verdade, assim, é que cada área é específica, né, nos conhecimentos. A área de humanas, da filosofia da história, ela entra mais nesse campo aqui das humanidades, no sentido das informações teóricas e históricas. Mas tudo é muito importante, porque, olha, todas as civilizações, eles têm também a sua parte jurídica. Né? Essa parte jurídica aqui, que nós vamos precisar muito, é claro, durante toda a nossa vida. A parte jurídica que você tem, ela só vem a somar conosco. Não é a sociedade que não tem leis. Como é que eles se organizam? Né? Toda a sociedade dele se organiza através de quê? Na sua cultura, ela se organiza a educação, o direito, a política, a religião. A religião, ela sempre vem com a questão da fé, da crença, a coisa toda. Então, é tudo um conjunto, sabe, Jaime? Eu acho legal você estar aí conosco estudando, porque se nós fôssemos abrir um discurso sobre a política, sobre a questão jurídica, ia ter espaço aqui nesse texto aqui, que não deu para estudar tudo, não dá para colocar. Então, assim, colegas, o que eu posso dizer para vocês é que eu não pude fazer uma referência antes por causa do tempo, do capítulo anterior, eu sempre gosto de puxar um pouquinho do capítulo anterior, que seria o capítulo 3º, e não deixei também nenhuma indicação para o 5º, porque também estava um pouquinho sem tempo. Mas fico feliz de estar com vocês, agradeço a contribuição para mim. Para minha formação foi ótima e eu espero poder ter trazido
a vocês um pouquinho dessa compreensão desse texto. E é isso, e agradeço muito. Muito obrigada. Obrigado, professora, pela brilhante exposição, pela segurança, pelo conhecimento, pela dedicação, porque apresentar um texto desse para quem não passou pela experiência não é tão simples, não. Pode parecer tranquilo, mas não é. Dá um pouquinho de frio na barriga, dá um pouco de insegurança, mas todos aqui estão de parabéns estão dando conta do recado. Isso que é fundamental. O estudo é isso, é compartilhar conhecimentos, dificuldades, insegurança, mas também ter a convicção de que sempre vai ficar alguma mensagem, algum tipo de conhecimento para o coletivo que estamos participando. Alguns pontos, o Abel levantou um ponto importante, como na aula passada também, sobre a questão do matriarcado. Esses pontos, eu tenho a impressão que nós podemos, de forma complementar, ir trabalhando através do que nós definimos pela Profib como pingados filosóficos. Me parece que a questão da matriarcal, a Neuza está encaminhando, né? Esse ponto de onde essa origem aí, qual foi o primeiro país, por que o mundo ocidental afirma algumas narrativas, como nós podemos trabalhar isso. Enfim, vamos depois ver a possibilidade de aprofundarmos um pouco mais, sem prejuízo à continuidade da leitura do livro. Tá bom? Gente, obrigado pela participação de todo mundo. Vou passar para a Neuza agora, para concluir, para a Neuza dar os recados necessários e a conclusão da nossa noite de hoje, tá bom? Neuza, é contigo. Peraí, Aldo, tem duas perguntas aqui no chat para Deusuíta responder. Então vai lá. O Manuel, ele faz duas perguntas. Quem são estas egiptólogos, egiptólogas? E depois, mais abaixo, ele pergunta, mas o que nós, e ele coloca entre aspas, formados ou formadas em direito, debatemos sobre os aspectos da África? Eu acho que ele está se referindo ao que o Dr. Jaime falou, né? O Nazito faz aqui um comentário. Eu não sei se respondendo ao Manuel, é isso, Nazito? Existem muitos egiptólogos, muitos são tendenciosos pró-ocidente, conforme foram citados por Diop. O próprio Sheikh Anta Diop é um genial egiptólogo que conhece muito bem a história, cultura e etnia dos antigos egípcios. Então, eu creio que ele já respondeu o Manuel. Tá. Eu tenho um recadinho, o recadinho é o seguinte, nós estamos fazendo esse estudo no Núcleo de Filosofia Pan-Africanista da Profib. A Profib é uma entidade, né, constituída juridicamente e nós criamos esse núcleo, né, dentro da Profib, dentro das condições, né, da Profib em defesa da filosofia. A Profib, a sigla a Profib quer dizer Associação de Professores e Professoras de Filosofia, Filósofos e Filósofas do Brasil. Nós estamos agora, nesse mês de junho, né, no processo de eleição da nova diretoria da Profib. E aí, nesse sentido, eu gostaria que os companheiros conhecessem um pouco mais a respeito da Profib. Então, só para deixar um recadinho, eu vou entrar em contato com os professores desse núcleo, porque a maioria deles não está nos outros grupos da Profib. Então, não tem um conhecimento mais profundo a respeito dessa entidade. Então, eu vou entrar em contato, vou produzir um material e enviar no privado de cada um e cada uma dos nossos queridos amigos, né, aqui desse núcleo, porque nós queremos
ter um contato maior com as pessoas e poder desenvolver mais atividades, né? Como o professor Aldo disse, o Pingado Filosófico é uma atividade da Profib e que nós fazemos também no núcleo. O Pingado Filosófico são reuniões que a gente trata de temas específicos, né? Com outro formato, uma outra característica, né? Então, é isso. Eu peço que os companheiros e companheiras prestem atenção no recadinho que eu vou mandar lá no privado e comentem e respondam. Então, é isso. Obrigado, Neuza. Boa noite a todos e todas. A semana que vem tem mais, viu? Boa noite, boa noite. Boa noite. Sim, semana que vem é o Valmer. Boa noite a todas quem vai e fazer a todos. exposição. E todos. Boa noite. Legal. Valeu. Boa noite. Obrigado, Manuel. Boa noite, boa noite. Boa noite, Marli. Boa noite a todos e todas. Boa noite, boa noite. Boa Quem é de noite. São Paulo, Até a bom próxima. frio. Quem Boa não é de noite a São todos os Paulo. professores. Valeu, Jaime, Cristiane, Fala, Boa Cristiane. Jesuíta, boa noite, Jesuíta, Boa a noite. Neuza, Boa noite, Jaime. Boa Maria noite. Helena, Oi, Boa noite. Janaína, Cristiane. Boa noite. boa noite. Valner, boa noite, Valner, já foi. Boa noite. Ah, Cristiane, fala, Cristiane, estou te ouvindo.